A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você que nos tem acompanhado através do canal, estamos com mais uma pré-aula, mais uma aula da Escola Bíblica, desta lição do dia 27 de agosto, uma visão bíblica do corpo, lição de número 9. Mais uma vez refrisando, estamos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver em um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Que Deus possa te abençoar, continuar abençoando a tua vida. Presbítero Sérgio Moreno transmitindo mais uma vez esta lição. Que Deus possa, através deste vídeo, através desta aula, te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Mais uma vez eu volto a repetir, nos ajude, divulgando a palavra de Deus, compartilhando este vídeo para a glória do Senhor. Lição de número 9, nós temos o texto áureo e eu quero começar fazendo uma pergunta, para você que nos ouve, para você que nos assiste. Como que você vê o seu corpo? Como você tem visto o seu corpo? Como que você tem tratado o seu corpo? Qual é a tua perspectiva? Qual é o teu olhar, voltado para si, para o teu corpo? É fato que hoje nós temos, um mundo dominado pela estética, dominado pela beleza, a qual o ser humano, homem e mulher, ele tem buscado a cada dia se integrar neste mundo, produtos, para retardar o envelhecimento, para deixar a pele mais bonita e assim por diante. Mas dentro dessa perspectiva bíblica, entenda também que eu não estou aqui dizendo que você está errado. Nós precisamos sim, devemos cuidar do corpo, mas estamos vivendo em uma época, ou vivemos dias em qual o homem ou o ser humano, ele tem voltado os seus olhos para o corpo exterior, uma vez que a Bíblia nos vai ensinar, nos mostrar a olhar para o nosso corpo como um todo, tanto interior como exterior, os cuidados que nós devemos ter com o corpo. Quem criou tem ciúme, dele. Você cria, vamos trazer aqui, eu quero trazer rapidamente aqui, quem tem a oportunidade, a inteligência, a sabedoria que Deus deu de criar algo, de construir algo, de inventar algo, ainda que de uma matéria-prima, ele tem todo o seu cuidado, ele trata, ele zela, ele não quer que vamos dizer assim, que destrua, ou quando nós ganhamos um presente, quando somos presenteados, nós procuramos cuidar deste presente, em especial, foi um amigo, foi um irmão, foi um familiar, alguém que me deu, e eu cuido com todo zelo, cuido com todo carinho. O nosso corpo, ele não é diferente de nada disso. Teve um ser, soberano, um Pai celestial, um Deus que criou todas as coisas, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer que Deus criou o homem para o louvor e de sua glória, ou seja, nós fomos criados por alguém, nós fomos criados por Deus, e como criaturas dele, como ser criados por ele, ele tem ciúme. A Bíblia diz que o Senhor, o Espírito, nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo, e por ser morada do Espírito Santo, ele tem ciúme do nosso corpo. Então, nosso corpo é para ser cuidado, é para ser zelado, é para ser tratado e bem tratado a cada dia, não só não só no exterior, mas também no interior, Porque o Espírito Santo, nós somos templos, morada dele, e como morada nós temos que zelar,
cuidar. Eu costumo dizer que ninguém, né? Ainda que nas suas situações mais críticas, mesmo que ela não tenha condições, o desejo dela é de morar numa casa boa, é de morar numa casa confortável, é de ter um lar confortável, pelo menos uma vez ou duas vezes por ano, e muitas das vezes ela quer dar uma restaurada na casa, ela quer dar uma repaginada, quer cuidar, quer pintar, quer trocar um móvel, ou seja, ela quer cuidar do ambiente a qual ela habita, né? Então o Espírito Santo, ele tem ciúmes, né? Ele tem esse zelo para conosco, e nós precisamos entender que o que nós temos, a nossa alma, o nosso espírito, são emprestados, e nós precisamos cuidar. Aquele que criou o nosso corpo físico também, ao pó da terra ele vai voltar, né? Então tudo que foi nos ortogado ou foi nos presenteado da parte de Deus, ele vai querer, né? Nós vamos ter que prestar conta. Então perceba que há uma determinação e há uma observância bíblica, e a qual 1 Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, que em vista disso o homem ele deve viver em santidade, ele deve viver em cuidado, ele deve viver zelando daquilo a qual é o templo do Espírito Santo. Contudo, os conceitos seculares, né, propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Ou seja, o que o mundo enfatiza, o que a sociedade, por muitas das vezes, enfatiza, é que nós podemos viver de qualquer maneira, nós podemos viver da maneira que nós queremos, da forma que nós achamos, que entendemos, mas biblicamente nós somos criaturas de Deus, e a influência, né, do dualismo filosófico pode ter contribuído para a ideia de que o sexo era prudentemente biológico, visto que tornava mal apenas o corpo. Portanto, o que alguém faz fisicamente não pode ser evitado. Aí assim era irrelevante. Então nós vamos perceber, né, dentro deste objetivo, que há um cuidado especial, e esse cuidado nós não podemos ser influenciados. Paulo, ele rejeita, né, a conveniente analogia justificadora. Corpos e alimentação são relações temporárias que perecerão. O corpo do cristão e o Senhor tem um relacionamento eterno que nunca perecerá. Paulo vem rejeitando isso aí. Ele está se referindo ao corpo do cristão, que será modificado, ressuscitado, glorificado e tornado celestial. 1 Coríntios 15, 35 ao 54, Filipenses 3, versículo 20 ao 21. Verdade prática: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo Jesus. Então, nosso corpo, ele é templo, e como templo, nós precisamos buscar a cada dia a viver em santificação até que aconteça, né, a volta de Jesus Cristo para buscar. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, a qual nós lemos lá no texto áureo. A Bíblia usa a imagem do termo para se referir ao corpo como uma habitação do Espírito Santo. E esta imagem revela o propósito de Deus para o corpo de Cristo e quanto se deve levar em conta o cuidado com ele. Então precisamos, né, entender que nós precisamos ter um cuidado, um zelo para o nosso corpo. Texto bíblico, a leitura bíblica em classe, mais uma vez, preste atenção para você acompanhar a leitura, leia aí, né? Se dá uma pausazinha no vídeo e leia o texto, né, da leitura bíblica para você entender e acompanhar melhor. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12 ao versículo 20, repetindo,
1 Coríntios 6, versículo 12 ao versículo 20. A lição ela vai nos trazer na introdução a seguinte proposta. Deus criou o ser humano para louvor da sua glória, a qual nós lemos. E em vista disso, ele espera que o homem regenerado, do homem regenerado, uma vida de santidade. Então, é o que ele quer do homem, é uma vida de santidade. A criação do ser humano, e nós vemos falando isso desde o primeiro momento, desde a primeira hora, da primeira lição, falando sobre a criação do ser humano. E dentro desse estudo, uma pergunta dentro desta introdução, uma pergunta feita ao longo da história da humanidade: quem é o homem? Jó 7, versículo 17, versículo 18, Salmo 8, versículo 4, Salmo 144, versículo de número 3. O Pensador, obra escultural do artista francês Auguste Rodin, configura o homem em constante busca da perspectiva ou das respostas, às perguntas: quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? O substantivo homem no hebraico e no grego, anthropos, aparece 2.615 vezes. Ora significa Adão, o primeiro homem criado por Deus. Ora é identificado, indefinido, significando assim toda a raça humana, Gênesis 2:7, 3:24, 6, versículo 5. No total são 28 palavras hebraicas e gregas traduzidas como homem, e tem um significado de Adão, mortal, homem poderoso ou ser humano. O homem foi criado à imagem, de Deus em relação ao seu espírito e à sua alma. Ele é especialmente espiritual, tem um aspecto invisível, e imortal. Eclesiastes 12:7, Mateus 10:28. Outros elementos desta imagem são a mente e a vontade, a integridade, a intelectual e moral. O homem foi criado com um verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Então perceba que dentro disto aqui, o homem e a sua criação. Nós vamos no tópico de número 1, que diz, a criação do ser humano, a origem da raça humana. O homem é um único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26 e 27. Por isso a nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra, Gênesis 2:7. E é interessante notar que o uso do hebraico Adão denota o próprio, mas também genérico significado, homens e humanidade. Cai por terra, e isso aqui é fato, é lógico, é indiscutível a criação do homem. E isso nós aprendemos desde a nossa infância, desde a nossa escolaridade, e tem a teoria de Darwin, a qual o homem foi evoluindo do macaco, a raça humana ela foi se evoluindo. E é interessante nessa perspectiva que ela chega a uma determinada hora, ele chegou em um determinado momento ou em uma determinada situação que o macaco parou de evoluir, para a raça humana. Só nasce agora macaco. Não gera mais homem. Então, não tem nenhuma fundamentação bíblica, para tal proposta. O homem é o único ser vivo criado imagem e semelhança de Deus. A raça humana teve a sua origem em Deus através de Adão, o primeiro homem. Adão foi feito em alma vivente, 1 Coríntios 15:45, e de uma só
fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17, versículo 23, né? Então salientamos que temos duas narrativas a respeito da criação da humanidade no livro de Gênesis. Ressalta que não existe contradição entre elas. Ao contrário, uma passagem complementa a outra. Dessa forma, a primeira narrativa declara resumidamente a intenção de Deus em criar a sua obra-prima. Nós somos obras-primas criadas por Deus e não meramente evoluídos, né, de uma raça, né, primitiva, né, de um ser irracional, a qual parou por um determinado tempo e então não se tem mais nenhuma perspectiva ciência ou, assim por dizer, forma por que parou de evoluir. Então era para continuar evoluindo, né, se sobressaindo, mas porque a palavra de Deus, ela é fiel. A constituição do ser humano. Aleluia. Então, a constituição do ser humano. A nossa declaração de fé professa, né, que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, Gênesis 6:3, Salmo 78, versículo 39, chamada de homem exterior, e uma parte interna denominada de homem interior, composta de espírito e alma, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, e 1 Tessalonicenses 5, 23, né? O comentarista da lição bíblica, de umas das lições, né, das revistas, o pastor Elinaldo Renovato, ele diz o seguinte: reitera que Deus fez todas as coisas do nada, no caso do ser humano, tomando a matéria inanimada do pó da terra ou das substâncias químicas existentes na argila, pelo seu poder fez o homem, com a sua extraordinária complexidade espiritual, mental, moral e biológica, e assim fez o composto de espírito, alma e corpo. Ezequias Soares, ele diz o seguinte: corrobora que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada homem exterior, uma parte interna denominada, né, homem interior, a qual nós lemos. A parte exterior do ser humano, nós veremos de modo específico a seguir no ponto 2 deste capítulo. É o que nós vamos trazer. Então, com essa, né, assertiva, a tricotomia honra as Escrituras e harmoniza-se com elas, pois, de acordo com a Bíblia, o homem tem uma constituição tríplice: a alma, o espírito e o corpo, né? E influencia suas ações. Na Bíblia, a alma também significa a essência da vida individual. Cada uma tem a sua, né? A queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso corpo foram afetadas pelo pecado, Romanos 7, 23, né? Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, você pode buscar depois, né? Embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Então perceba que quando acontece algo, ou por causa do pecado, devido ao pecado, todos, o corpo sente, alma, espírito, todos os 3, né? E vão sentir, né, as reações ou as características ou as consequências de tal. É preciso entender que todo cristão deve ter em si, né, ou trazer em si
a marca da santidade do Senhor. A semelhança do sacerdote da lei mosaica que trazia esta inscrição na mitra, Êxodo 28, 36 e 39, a santificação do corpo é assunto urgente, uma vez que vivemos dias em que a imoralidade que impera no mundo tem entrado pelos portões da igreja. E aquilo que nós costumamos dizer e que nós já estudamos em outras lições, nós fomos chamados para influenciar e não para ser influenciado. Nós somos chamados para ser diferentes, não igual. Então o cristão, o verdadeiro cristão, ele vai carregar a marca. Quem vai olhar para ele vai ver, precisa ver, tem que ver uma marca de santidade, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo de Deus. Ele precisa causar uma diferença na onde ele está, no meio em que ele vive, na onde ele anda. Perceba que a lição ela vai nos mostrar que nós, como cristãos, diante de tudo, aonde muitas igrejas abriu as portas para tudo, aonde tudo é normal, aonde muitos estão a favor, até mesmo dentro da igreja, de muitas ideologias contrárias aos princípios bíblicos, nós precisamos ser diferentes. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo fala sobre Deus nos santificar completamente o nosso ser interior, que é composto de espírito, alma e corpo. Então nós precisamos entender e aceitar e determinantemente entender que nós precisamos ser santos a cada dia. Como nós falamos, e no ponto 2 nós vamos ver mais a fundo, ou tentar, devido ao tempo, uma visão bíblica do corpo. E aqui nós temos a parte exterior do homem. O termo corpo do grego soma normalmente identifica a parte exterior do ser humano, Mateus 10, 28, 1 Coríntios 15, 38. O termo carne do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior, Lucas 24, 39, Atos 2, 31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é um invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito deixam, Gênesis 35, 18, Tiago 2, 26. A carne e o corpo geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum, Romanos 7, 18. Entretanto, este tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, do pecado. Então a nossa declaração, mais uma vez, a nossa declaração de fé, traz a seguinte definição: o corpo é um invólucro do espírito e da alma. E a parte física, o homem exterior que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. Meyer Pirma, ele vai dizer o seguinte, ele descreve o corpo com 3 características: casa ou tabernáculo, 2 Coríntios 5:1, é a tenda na qual a alma do homem, qual peregrina, mora durante a sua viagem em tempo para a eternidade. A morte desarma-se e barranca, e a alma morre. Invólucro, Deuteronômio 7,15. O corpo é uma bainha da alma, A morte é desembainhada, é espada. E templo, que ele destaca também, é um lugar consagrado para a presença ou pela presença de Deus. Então, esses conceitos não reduzem o corpo humano a um simples tabernáculo, nem tampouco ao corpo consistificado, como argumentam alguns. É templo, é morada, é um recipiente a qual nós devemos cuidar. Imagina, e veio aqui agora na minha mente, lendo disso aqui de recipiente,
né, trazendo essa perspectiva de Meyer Pirma para nós, imagina você que compra água mineral para tomar, né? Você tem lá o galão de 20 litros e você gosta, né? Acabou, você vai trocar. Imagina você recebendo a água que você vai tomar, né? Para você, seus filhos, sua família. Imagina chegando dentro de um recipiente. Imagina você olhar para o recipiente todo sujo, né? Como a gente vê aí, você deixa a água parada, né? Imagina aquele limo verde, imagina aquela sujeira. O que é que você vai fazer? Você não quer nem olhar para o vasilhame. Você vai mandar o dono sumir da sua frente, você não quer nem encostar naquela água. Por quê? Porque o ambiente, o recipiente, né? Ou, na pior das hipóteses, você vai lavá-lo, vai cuidar, desinfetar, tratar, né? Fazer todo um processo de limpeza para aí você colocar a sua água, para você usufruir, né? As donas de casa, hoje ainda tem muitos ainda, né? Quem não sabe, hoje é a aguinha na porta da geladeira, né? Quando não é a garrafa, é a aguinha já na porta da geladeira. Mas tem o seu filtrozinho de barro, né? O que ela faz? A água acabou, né? Ela vai lavar o filtro, ela vai lavar a vela que filtra a água, ela vai trazer toda uma higienização, porque ela quer colocar uma água em um recipiente limpo, adequado para usufruir. É Deus olhando para nós, é o Espírito Santo olhando para nós e falando assim: eu não vou, e não tem como eu habitar, não tem como eu morar em um recipiente sujo, em um recipiente. Deus não vai permitir que o Espírito Santo habite ou faça parte, né, de um lugar pecaminoso, de um lugar degradado, de um lugar destruído. Então precisa haver no homem uma regeneração, uma renovação. O ambiente precisa estar limpo, né, preparado para receber o Espírito Santo. Senão ele chega e volta da porta, né? Ele volta. Nós, como seres humanos, pensa num bichinho, né, nojento. Somos nós. Nós não queremos tomar um copo de água se o copo estiver sujo. Se chegar em determinado lugar, como tem muitos missionários de Deus aí que passa pelo estreito, né, com aquela família mais pobre, mais necessitada, muitos vai olhar logo para a situação do ambiente, vai correr à vista, né, na casa para saber como é que tá tudo, né, para querer, eu não entro não, né? Aí nós. E por que com Deus é diferente? Por que Deus ele tem que morar em nós ou fazer parte de nós de qualquer maneira? Não, o ambiente precisa estar preparado, o ambiente precisa, nós somos parte, né, do Senhor, o templo do Espírito Santo, a qual diz a lição aí no subtópico de número 2, né? Aqui nós temos que entender que nós somos morada e como morada precisamos estar com o nosso ambiente, com o nosso recipiente limpo para receber o Espírito Santo em nossas vidas. Avalia que Paulo queria que nos seus leitores enxergassem a perversão que seria usar um corpo dado por Deus para cometer o pecado sexual com uma prostituta, talvez até por uma prostituta do templo pagão, o que tornaria o pecado sexual uma forma de idolatria. Estes pecados não são meramente físicos, eles têm um forte efeito sobre a vida espiritual da pessoa que os comete. Eles são profundamente emocionais e até místicos no caso da união criada entre os parceiros sexuais. As consequências de tais pecados são profundas, e nesta compreensão, aquele que comete o pecado da imoralidade sexual,
né, junta-se ou une-se em conjunção carnal com um ou com uma parceira, que não seja o cônjuge, 1 Coríntios 6,16. Em contraste, né, o cristão está unido ao Senhor em união com Cristo, sendo feito participante do Espírito pela fé, 1 Coríntios 6,17. A dádiva e o prazer da relação sexual possuem aprovação divina na união matrimonial. Nós já falamos isso, né, em outras lições. E nós temos a visão secular, né? Nós temos a visão secular do corpo. Como que o mundo, como que o secularismo tem essa visão? Hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, 1 Coríntios 6,20. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Neste aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludismo, né, ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria, né? De acordo com esta abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio de boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em buscar da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, o hedonismo, ele vai alegar o objetivo da vida e a ostentação do prazer, né? Buscando a fuga do sofrimento. E esta mentalidade foi desenvolvida por Aristipo de Cirene em 435 a.C., né? Fundador da escola cineriana ou cineriaica, né? Na ética hedonista cineriaica, cabem todos os excessos vistos, que o fim da ação proposta é todo qualquer prazer que resulta dentro dessa perspectiva. Então o hedonismo, ele é caracterizado como uma doutrina moral que defende que o único propósito da vida é a busca pelo prazer. O grande problema do hedonismo não circunscreve em diminizar o prazer, mas sim em estar na insaciabilidade da natureza humana, ou seja, é insaciável, né? Esse prazer aqui, ele não acaba. Esse prazer aqui, ele não tem esse a qualquer custo, de qualquer jeito, a qualquer modo, a qualquer maneira, tem que se buscar, né, esse mecanismo de fuga, né? E aí nós vamos ver tantas coisas voltadas. E temos a erotização e a libertinagem. O que é isso? Ao formar o ser humano, Deus também criou sexualidade. Gênesis 1, 27, 28. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. E a nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. O que é que a Bíblia diz sobre o sexo? Embora a mensagem da Bíblia seja a de mostrar o eterno amor de Deus demonstrado na presença de Jesus, a palavra de Deus nos dá parâmetros para que vivamos neste mundo de forma que honre o nome do Evangelho e venhamos a viver, inclusive, a nossa sexualidade dentro dos planos traçados por Deus, né? E chegamos, né, à liberdade e autonomia. O que é liberdade e autonomia? Liberdade e autonomia é a Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, Gênesis 2, 16 e 17. E isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar.
Nós somos livres, porém todos os nossos atos serão alvos de juízo. Efésios 12:14. Não obstante, no atual cenário, ideias seculares promovem a banalização do corpo, né? O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional e, neste aspecto, livre de qualquer moral divina, né? Contudo, é realizado um casamento, os noivos prometem diante de Deus, do juiz ou do pastor se respeitarem, serem fiéis e cuidarem um do outro. O corpo torna-se um só, ou seja, uma só carne. Mas ao adotarem as práticas do sexo, da modernidade anal, oral, grupal, virtual, né? Bukkake, barebaking, o sadomasoquismo e etc., expondo a sua própria carne ao perigo, né, das doenças, à humilhação e posteriormente à destruição do próprio corpo, é que a morte invalidam a palavra de Deus e se colocam na posição de réu, né? Hoje nós vivemos tudo contra a palavra de Deus. Só que 2 Coríntios 5:10 vai dizer o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós imos, né, de encontro à palavra de Deus, nós vamos prestar conta. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que os nossos templos de Deus, que vós sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos santos e precisamos ser santos em toda maneira de viver. Provérbios 25, 22 e 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado serão detidos. Ele morrerá porque desviadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se prenderá. Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o teu manancial, e regozijar-te-ei na mulher da tua mocidade, como corça amorosa e graciosa, cabra montesa, sacie em ti os seus seios, contou em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado perpetualmente. Deus criou o sexo como parte do casamento, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 7,5: não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intolerância. 1 Coríntios 6,8: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 7,2: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. 1 Coríntios 5,1: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver que abuse da mulher de seu pai? 1 Coríntios 6, 13b. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Que Deus te abençoe, que você olhe para o teu corpo à luz das Escrituras, entendendo que você é templo do Espírito Santo, né? Que você e eu, nós somos templo do Espírito Santo, né? E fica aqui o apelo para você que não serve a Cristo, talvez esteja assistindo esta videoaula, né? Ainda há uma oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Salvador da tua vida, de deixar as impurezas deste mundo, de deixar as prostituições, de deixar o pecado. A Bíblia é clara em dizer que não herdarão o reino dos céus os feiticeiros, os beberrões, os idólatras, e todo que comete e ama a mentira, né?
tem uma fala de um pastor, e ele diz o seguinte: se Deus quisesse o homem com um charutão na boca, ele fazia o homem com os buracos do nariz virado para cima como uma chaminé para estar soprando, né? Se Deus quisesse o homem para estar se alcoolizando de maneira que nós vemos aí, ele não faria o homem, faria um alambique. Deus abomina, Deus, o teu corpo, você está destruindo o teu corpo, você está maltratando, né, aquilo que Deus criou. E você e eu que descuida, que maltrata, que não cuida, nós vamos ter que prestar conta. E ele diz bem claro: aquele que honra ou que me aceita, né, ou aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar, eu também o negarei. Então você que está assistindo esta videoaula, não é salvo em Cristo Jesus, nós não estamos pregando placa de igreja, nós pregamos Cristo que salva, que liberta, que transforma, que muda, né? Você, através desse vídeo, você pode levantar as suas mãos, aceitar Jesus como Salvador da sua vida, procurar uma igreja mais próxima de você, que pregue a palavra, que te ensine a andar à luz das Escrituras, e que você olhe para o seu corpo não como um objeto, não como qualquer coisa que você pode fazer o que você querer, não, que você olhe para o seu corpo, né, como você olha, né, e fala assim: não, aqui alguém criou, foi um Deus soberano, né, então deixa eu zelar, deixa eu cuidar, deixa eu tratar, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.